Beleza. Eu tô falando com vídeo. Sejam bem-vindos. Essa aqui é a minha casa. Essa aqui é a Karina. Achou que ia aparecer de um lado, apareceu do outro. E aí, beleza? Mostrei de propósito, porque essa série, essa websérie é baseada neste e-book que eu criei, é um livro digital para você consultar sempre que você tiver dúvida. Aqui, por enquanto, você vai ter acesso só aos vídeos que eu vou comentar com vocês sobre a revisão em 4 níveis. É um método que eu criei que é muito simples, é muito relax e é por isso que eu quero fazer essa websérie nesse clima, além de apresentar para vocês algumas indicações, alguns livros que podem ajudar você a melhorar a sua escrita sozinho. Eu tenho aqui do meu lado alguns livros que são importantes nesse processo da gente aprender a revisar o nosso próprio texto. Esse aqui é o primeiro. É isso mesmo. Eu que escrevi esse livro aqui. Calma, não é sobre escrita criativa, tá? Mas isso aqui é sobre a importância da gente revisar nosso próprio texto. Eu publiquei esse livro em 2015 e eu ando revisando esse livro de lá para cá. Nós estamos em 2022 nesse momento, então de 2015 para cá são 7 anos. E nesses 7 anos eu percebi que dava para mudar muita coisa nesse livro aqui, viu? Tem muitos detalhes aqui, ó. Se você olhar, ó, tem uns rabiscos que eu faço aqui, ó. Alguns grifos que eu faço de coisas que eu quero mudar. Então, praticamente eu vou reescrever esse livro aqui numa próxima edição. Quem sabe daqui a um tempo eu faço. Mas esse livro me ensinou muito sobre a importância da gente revisar o nosso próprio texto. E a partir disso surgiu essa necessidade de trabalhar esse processo a partir de uma metodologia, de uma organização. Como fazer essa revisão de um jeito organizado. E é isso que eu vou trabalhar aqui nessa websérie em 4 episódios. A gente vai trabalhar esses 4 episódios a partir dos 4 níveis de revisão. A gente começa pelo nível da palavra, que é o nível mais superficial. Depois a gente vai para o nível da frase, que é um pouco mais profundo, até chegar no nível dos parágrafos, aí a coisa começa a ficar séria, e aprofundar no nível da textualidade, que é mais uma questão de reflexão sobre a estrutura do texto e a estrutura do pensamento, porque escrever é saber pensar. Bom, eu sempre indico alguns livros, eu queria começar falando sobre esses livros. Esse aqui se chama Essencialismo. Mas não é sobre escrita. Mas é sobre você criar rotinas que favoreçam a sua escrita, porque essencialismo diz respeito a você escolher o que é essencial para a sua vida, o que você de fato quer para você. A menos que você entenda que escrever bem é uma necessidade para você e que vai mudar o seu jogo, no seu projeto de vida, você vai desistir desse curso que eu estou fazendo agora, você vai desistir do curso que eu vou apresentar para vocês depois, enfim, você não vai terminar nada. Então, essencialismo é sobre você entender o que é importante para você, o que é essencial para você construir um projeto de vida que faça sentido. Se você está aqui, por exemplo, porque você quer escrever bem para humilhar as pessoas, provavelmente você vai desistir disso aqui. Você precisa ter um propósito muito mais profundo. E essencialismo é sobre isso. Esse aqui é um outro. É o Resista, Não Faça Nada. Isso aqui é sobre rotina também e sobre a batalha pela atenção. Basicamente, eu crio conteúdos online para te tirar do celular. Eu sei que parece um contrassenso, né? Mas isso aqui é muito importante. Não fazer nada tem a ver com a gente não deixar nossa atenção ser sequestrada aqui na internet. Então eu quero o tempo todo aqui usar as redes sociais para te levar para fora das redes sociais, ainda que seja para você simplesmente ler um livro ou praticar escrita criativa. Manuais de escrita criativa, alguns são super indicados. O que eu achei interessante é que, como eu já tinha publicado o meu livro, que eu comentei com vocês, muita coisa que eu li aqui do Stephen King, por exemplo, que eu destaquei aqui, são coisas que eu já fazia intuitivamente, porque eu cursei letras, eu trabalho com escrita, escrevo material didático, enfim, é o meu ofício escrever, né? Então muita coisa aqui para mim foi óbvia, mas eu acho que é importante a gente ter esse argumento de autoridade, né? Pô, Stephen King é um dos maiores vendedores de livro. Então essa leitura aqui me trouxe muita coisa importante, né? E ele fala que nesse ponto específico do livro, né, sobre o fato de que escrever é uma telepatia. Então, essa telepatia exige uma certa empatia com o seu leitor, né, de você entender o que é essencial na hora de
transmitir uma ideia que você quer transmitir. Então, se você quer ser escritor, quer escrever ficção, isso aqui é um manual de escrita criativa muito interessante para você que quer ser escritor. Não é o meu foco aqui, eu não sou um grande romancista, né? O meu livro tem crônicas, tem contos, não é um romance, então sou muito honesto em te dizer que eu não sou um romancista, mas se você quer ser um romancista, eu acho que esse cara aqui tem muito a te ensinar. Esse sim tem mais a ver com o trabalho que eu faço aqui, é o guia de escrita do Steven Pinker. Eu até destaquei aqui algo que eu gostaria de ter escrito, assim, né? De ter deixado claro para vocês sobre o meu objetivo aqui. E o meu objetivo aqui tem tudo a ver com o objetivo desse livro aqui do Steven Pinker. Ele é professor de Harvard. Vou ler aqui para vocês, ó. Esse guia não é um manual de referência com respostas para cada dúvida sobre hifienização ou sobre o uso da letra maiúscula. Não é um programa de recuperação para estudantes com má formação e em busca de domínio de frase. Como os guias clássicos, foi pensado para pessoas que já sabem escrever, mas querem escrever melhor. Isso inclui estudantes que esperam aprimorar a qualidade dos seus trabalhos, aspirantes a críticos e jornalistas que querem começar um blog, uma coluna ou uma série de resenhas, e profissionais que procuram se livrar de seu academicês, burocracês, corporativês, legalês, mediquês ou oficialês. Então, isso tem tudo a ver com o que eu faço aqui, que é falar com pessoas reais que têm problemas de escrita reais, não necessariamente escritores, mas escritores também, porque não? A gente pode trocar muita figurinha. Mas a minha ideia aqui é construir um caminho de escrita criativa e de revisão que faça sentido para todas as pessoas. Desde aquelas pessoas que escrevem só e-mails de trabalho, até pessoas que querem criar um blog, querem criar um produto digital, um curso online, enfim. Ou pessoas que só querem mesmo se conhecer melhor, escrever melhor. Então, esse do Steven Pinker para mim faz muito mais sentido. Uma outra indicação um pouco mais tradicional, né? A Arte de Escrever, né? Do Antoine Abalat. Não sei nem se é assim que fala, né? Mas é um escritor francês muito renomado, muito respeitado. Ele traz aqui as 20 lições sobre a arte de escrever. E desse aqui eu queria ler um trecho para vocês que eu achei fascinante. Eu até fiz uma publicação sobre isso aqui. Que é a primeira lição, a lição básica sobre o dom de escrever. Será que escrever é um dom? E aí ele problematiza isso aqui logo na primeira lição e eu achei fantástico o que ele escreveu. Ele traz isso de forma bastante simples, ó. A escrita não é senão a transcrição da palavra falada, e é por isso que se diz que o estilo é o homem. O estilo mais bem descrito é, as mais das vezes, o estilo que se poderia falar melhor. Então eu sempre digo para vocês, não escreva aquilo que você não falaria. Para você encontrar sua voz na escrita, você precisa respeitar a sua história, respeitar o seu vocabulário, a tua origem. E óbvio, você precisa ampliar isso, você precisa ir além. Mas eu acho que a sua própria história de vida, né, o seu começo, meio e fim até chegar até esse vídeo aqui, já é rico o suficiente para você ter uma escrita respeitada. Então, para quem quer realmente aprofundar essas 20 lições, é uma dica bastante interessante para você de livro. Esse aqui, Francine Prose, para ler como um escritor, é sobre leitura. Vale a pena conferir também, mas aí é um pouco mais focado na questão da leitura, de ler como escritor. E aqui tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena você refletir. A gente aprende muito sobre estrutura do texto, organizar as ideias quando a gente lê. Se você lê como um escritor, no sentido de fazer a engenharia reversa do que aquele escritor está dizendo ali no texto dele, você vai enriquecer muito a sua escrita. Porque a organização do parágrafo, que é a alma do negócio, né? Inclusive o Stephen King, ele fala muito sobre essa questão da organização do parágrafo, né? Do tópico frasal. Eu vou falar isso no episódio 4 dessa websérie, que é o nosso último episódio, né? Como organizar esses parágrafos, como estruturar esse texto, fazer essa costura. No episódio 3 eu começo a falar sobre isso e no 4 eu vou concluir essa questão. Então fica aqui, ó, dicas de livros para você sair da internet. Não poderia deixar de dizer que gramática serve para a gente consultar, você não precisa decorar isso aqui. Você pode baixar um PDF e ter no celular. Eu acho que gramática digital é mais útil ainda, porque fica mais fácil de você pesquisar os verbetes. Mas claro, se você quiser ter um livro, esse do Celso Cunha aqui é bem prático para você
tirar suas dúvidas, né, sobre gramática, sobre classes de palavras, se você é uma pessoa que quer se aprofundar nesses estudos. E claro, sempre que você tem dúvida e que você entra num debate, você citar um escritor como Celso Cunha é um argumento de autoridade para você dizer que o que você está escrevendo está certo. Porque a gramática tem muitas coisas que são facultativas, né? Então você tem um bom gramático, assim, você pode escolher quem você quiser, tá, gente? O Celso Cunha é uma sugestão, mas tem o Bechara que é muito bom também. Aliás, eu sempre gosto de indicar várias gramáticas diferentes, eu acho que cada um tem que escolher aquela com a qual se identifica mais. Para quem quer entrar na senda da ficção, eis aqui, ó, a mina de ouro aqui, ó. O Robert McKee, ele fala sobre a arte de contar histórias, né, o story, analisando histórias que foram um sucesso no cinema. Ele fala muito sobre a questão da identificação que a gente cria quando a gente conta histórias, e eu acho que a contação de histórias é a grande alma do nosso negócio de escrever, digamos assim. Então esses são alguns livros que eu tenho aqui comigo, que de alguma forma eles servem de base para montar tudo que eu faço aqui, tudo que eu falo aqui com vocês. A revisão em 4 níveis é muito simples. É uma revisão em que a gente vai voltar para o nosso próprio texto 4 vezes. Cada vez a gente vai voltar em busca de uma correção diferente, de uma revisão diferente. A verdade é essa, a gente está falando de revisitar, ver de novo, isso é revisão. Então a ideia é primeiro a gente desconstruir essa ideia da revisão como uma coisa chata, como uma coisa complicada, que tem que saber a gramática inteira. Na verdade você já passou pela escola, você já de alguma forma aprendeu a dar nome aos bois, como diz como alguns desses autores dizem, né? Na escola a gente vai aprender gramática para aprender o nome científico das coisas. É mais ou menos aquele caminho que a gente faz na aula de química, na aula de matemática, né? Que é aprender coisas um pouco mais técnicas, mas que não significam exatamente coisas mais profundas. A minha ideia de trabalhar em níveis é a gente aprofundar a nossa capacidade de revisar o nosso texto e, consequentemente, a nossa capacidade de ler outros textos, de modelar outros textos, de entender estruturas de outros textos. É isso que a gente vai fazer aqui durante essa sequência de aulas. Eu vou seguir esse material aqui e aí a gente vai conversando. Então eu vou olhar para o iPad aqui porque esse é o meu guia para a gente trocar uma ideia aqui. Já falei, mas não custa repetir. Você precisa encarar o processo de escrita com leveza, assim como o processo de leitura. Você não pode encarar isso como uma obrigação escolar mais. Você já passou pela escola, você já aprendeu o básico e agora é só hora de você revisitar aquilo que você precisa. Se a gente for fazer essa analogia com as aulas de química, você pode ter decorado a tabela periódica para passar numa prova ou coisa assim. Mas na vida prática do dia a dia, talvez você precise olhar o rótulo de uma água para saber se tem muito sódio, se tem pouco sódio, como é o pH da água. pHD é outra coisa, né? Qual é o pH da água e coisa assim. Ou seja, você vai usar todo aquele conteúdo teórico para aquilo que você de fato precisa. Aquilo que você não precisa, com o tempo você vai esquecer. Com a escrita acontece a mesma coisa. Por isso a ideia de fazer essa websérie é a gente trocar ideias. Vocês podem comentar aqui, deixar dúvidas sobre os assuntos que a gente vai tratar. E aí eu tentei simplificar para vocês, eu trouxe de forma muito simples o que seria essa revisão em 4 passos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O primeiro passo é o passo da palavra, o segundo passo é o passo da frase, o terceiro do parágrafo e o quarto da textualidade. O que isso significa? Se a gente for pensar no processo de aquisição da escrita quando a gente entra na escola, é mais ou menos esse o processo que a gente faz. Texto é o tecido, né? A textualidade ao final, né? O produto final é um texto com um começo, meio e fim. Mas o processo de construção começa pela palavra. Então, aprender a construir as palavras é o primeiro passo. Essas palavras costuradas vão formar a frase, que é o nosso segundo passo. Depois, essas frases juntas vão formar parágrafos. E, finalmente, os parágrafos articulados vão formar o texto.
É por isso que eu organizei em 4 níveis. É uma forma da gente simplificar e de fazer a nossa revisão de forma estratégica. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o nível 1. O que seria o nível 1? É o nível da palavra. Então eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre como revisar as palavras, quais são os erros mais comuns, quais são as dificuldades que a gente mais percebe na hora de revisar. Você deve saber que a gente tem fontes de consulta para isso, que é o dicionário e o Volpe. Errar a escrita das palavras é errar o nível mais superficial da escrita, né? A gente está falando do nível número 1, que é o nível da palavra. Aqui no nosso material, o que eu trago para vocês como 4 pontos para a gente prestar atenção? O primeiro ponto é a ortografia. Bom, o que é ortografia? Orto quer dizer correto, grafia quer dizer escrita. Então a ortografia é a grafia correta das palavras. Todas as palavras elas têm uma forma específica de serem escritas. Isso tem a ver com a etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras. É a mesma coisa de você parar para pensar no meu nome. Meu nome é Luiz e as pessoas sempre confundem, né? Luiz com S, Luiz com Z. Por que tem Luiz com S e Luiz com Z? Isso tem a ver com a história do nome. O Luiz com Z é de origem espanhola, vem da língua espanhola. E o Luiz com S é o Luiz em português, né? O português que tem a sua origem lá em Portugal. O que é interessante a gente perceber é que as duas línguas, tanto o espanhol quanto o português, têm origem no latim, que era uma língua comum, né? Antes de surgirem essas línguas chamadas neolatinas, das quais o português e o espanhol fazem parte. Mas olha como é importante a gente entender a ortografia e a escrita correta. Assim como você escrever Luiz com S, você não vai estar falando de mim, você vai estar falando de um outro Luiz. Isso também significa um respeito à origem da palavra, de onde ela veio. E no caso, né, a origem do nome ficou aqui explícita para vocês, que tem a ver com nacionalidade aqui, né? Não que isso tenha sido feito de forma intencional, eu nunca perguntei para minha mãe se foi de forma intencional, acredito que não. Acredito que é só porque ela achou mais bonito o Luiz com Z. Foneticamente, o som é o mesmo, o Luiz com S e o Luiz com Z, tanto faz. Mas, na hora de escrever, a gente tem que prestar atenção a esses detalhes. Eu coloco aqui alguns casos de algumas letras que precisam de uma atenção e sempre que você tiver dúvida, é legal você consultar o Volpe, consultar o dicionário. O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Você consegue no Google facilmente, pelo site oficial da Academia Brasileira de Letras, verificar qual é a grafia correta da palavra que você quer consultar. O G e o J são o primeiro caso que eu acho que vale a pena você prestar atenção, né? Se é para escrever jiboia, é com G ou com J, né? Agiota é com G ou com J, e tantas outras, né? Berinjela é com G ou com J. Então é comum a gente ter esse problema, já que nós estamos diante aí de um caso de homofonia, né? Os sons são iguais, mas a escrita é diferente. E essa escrita diferente pode interferir no significado. Então, se você não fizer essa revisão ortográfica do seu texto, você pode correr o risco aí de escrever algo que você não quer dizer, digamos assim. Outra coisa importante, né, em se tratando de semelhanças de som. Uma outra confusão que acontece muito, e eu estou acompanhando aqui, é por isso que de vez em quando eu olho para baixo e eu olho para cima porque eu tenho um retorno também aqui do monitor. Nossa, o X e o CH. X e CH, sempre me lembra o Chitãozinho Chororó, né, que um é com CH, outro é com X. Mas a verdade é que isso tem a ver com a origem da palavra, né? Então, algumas palavras que são de origem, nós chamamos de origem exótica, né? Que não é do latim, que não é das línguas latinas, elas são escritas com X. E algumas coisas são curiosas, né? Por exemplo, a palavra shampoo, ela é escrita com X em português. A palavra xerife também é escrita com X. Tem algo interessante para a gente pensar sobre etimologia, né? Sobre a origem das palavras. E essas letras entregam muito isso. As palavras escritas com X, as palavras escritas com J, são palavras que entregam aí uma origem estrangeira. A gente tem muito história com muitas línguas que contribuíram para a formação da nossa língua portuguesa, né? Curiosamente, o árabe tem muita contribuição na nossa língua. E eu falo isso de forma mais completa
aqui no material. Mas aqui para nossa websérie vale a pena você se interessar pelo assunto etimologia e você buscar. Afinal, nosso objetivo aqui é que você melhore a sua escrita sozinho, que você tenha essa autonomia. Eu quero te dar alguns caminhos e você trilhar esses caminhos sozinho. Ainda falando sobre ortografia, né, sobre escrever corretamente, sobre essas letras que causam confusão, só para a gente fechar essa primeira parte, o S, o C, o cedilha, o XS também causam algumas confusões. Agora, você já entendeu que isso tem a ver com etimologia, né? Tem a ver com a origem da palavra. Então, sempre que a gente tiver dúvida, a gente tem que ter muito essa humildade de ir lá no dicionário, de ir no Volpe, porque erros de nível 1 são os erros mais superficiais, né? Quando a gente comete esses erros na escrita, significa que a gente não fez uma revisão básica, né? Você ficou com dúvida, aquela palavra soou estranha aos seus olhos, você vai até o dicionário, você vai até o Volpe e você consulta. Um detalhe importante sobre isso é que a etimologia não é o único caminho, né? Você ficar estudando a origem das palavras não é o único caminho para você escrever corretamente. Existe o caminho da memória ortográfica, aliás, esse é o caminho mais rápido, esse é o caminho mais fácil, esse é o caminho que a gente aprende na escola. A gente não tem uma disciplina de etimologia na escola. A gente aprende a escrever corretamente a partir da nossa memória. E aí a leitura tem um papel muito importante nisso. A leitura de romances, né? Esse aqui ganhou o último prêmio, olha que legal, Torturado, do Itamar. São livros de ficção, assim, livros sobre assuntos que você se interessa, tudo isso está trabalhando na sua memória ortográfica. Um outro livro, esse aqui eu mostrei para vocês no anúncio aqui. Esse é o livro do Guimarães Rosa, A Boiada, que mostra os manuscritos, que ele tem imagens aqui, né, de coisas que ele, datilografou, anotou, tá vendo? O Guimarães fazia revisão de texto, gente. Poxa, Guimarães Rosa é a nossa maior referência de criação de palavras, e ele também fazia esse processo de revisão de texto e de inclusão de palavras na nossa língua a partir desse princípio da sonoridade, da escolha das letras. Isso é um dado bastante importante aqui para essa nossa aula falando sobre o nível 1, que é revisar as palavras. É o nível mais superficial, a gente precisa bater o olho e entender que palavra que está soando estranha. Minha memória ortográfica está me dizendo que tem algo errado, né? Eu já vi isso aqui escrito de outra forma, na dúvida a gente sempre consulta. Então, ler grandes escritores é uma forma da gente fortalecer a nossa memória ortográfica. Esse é o caminho mais gostoso que tem de você estudar escrita, né? Você lê. E até interessante a gente falar sobre isso, porque você tem que ler aquilo que te interessa, né? Quando a gente fala de fortalecer a memória, né? Não pode ser uma leitura obrigatória, não posso te obrigar a ler esses livros aqui, né? Você exercita a sua memória ortográfica quando você lê uma notícia, por exemplo, quando você lê um post de rede social que foi bem escrito. Então, tudo isso vai fortalecendo a nossa memória de como as palavras são escritas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido que são esses dois caminhos, a etimologia e a memória ortográfica, e claro que você sempre recorra ao dicionário. Um outro detalhe importante sobre o nível 1 é a acentuação gráfica. A gente errar o acento das palavras pode causar problemas aí, né? E o exemplo clássico é a palavra sabia, a palavra sábia e a palavra sabiá. Eu sempre uso esses exemplos, o professor de português tradicional, raiz, tem que colocar isso na lousa, né? Esquecer um acento às vezes muda totalmente o sentido da palavra. Então vale muito a pena você sempre recorrer ao dicionário e intuitivamente fazer aquela leitura em voz alta das palavras. Porque quando a gente lê as palavras em voz alta, a gente entende como é que elas soam. Por exemplo, se eu pego a palavra dominó. Dominó é um jogo, né? Um jogo idoso aí, quem gosta de jogar dominó, sabe que dominó tem acento no O, no último O. Se eu tiro esse acento de dominó, eu vou ter ali um verbo. O verbo domino. Domino. Olha só, o O fechado porque não tem acento. E dominó, o O aberto porque tem um acento. Então, quando eu digo domino, eu estou falando que eu domino, né? É o verbo dominar. É diferente de dominó, que tem um acento. Então, acento gráfico precisa ser revisado também. E vale a pena, nesse primeiro nível, nessa leitura mais superficial do seu texto, você prestar atenção na acentuação gráfica das palavras. Você está fazendo anotação? Porque é muito importante que você esteja numa postura ativa aqui durante a aula, fazendo as suas anotações, claro, para você revisar o seu texto e lembrar desses pontos. O primeiro é a ortografia, você vê se não está trocando alguma letra por outra, se soar estranho a sua memória ortográfica. E o segundo ponto é a acentuação gráfica.
Bom, tem outras coisas que envolvem a escrita de palavras que vale a pena a gente prestar atenção. Seguindo aqui o nosso script, eu tenho aqui os homônimos. O que são homônimos, né? Homônimos são essas palavras que são iguais, mas que têm significados diferentes. Iguais em que sentido? Às vezes ela tem um som igual, né? A cesta de sexta-feira, ou de sexta posição, e a cesta de levar alimentos, a gente fala igual, a cesta e cesta. Mas uma se escreve com S, S-E-X-T-A, a cesta, né? De sexta posição, o numeral ordinal. E a cesta com C-E-S-T-A, que é a cesta de levar alimentos para o piquenique. Eu não sei quem é que faz piquenique hoje em dia, aí, mas enfim. Esse é um exemplo, né? Existem, e aí no caso, perceba, o som é igual, mas a escrita é diferente. Então são homônimos homófonos. Fono, fone, fone de ouvido, som. Então são homófonos aquelas palavras que têm o som igual, mas elas têm escrita diferente. Nós temos os homônimos que são homônimos homógrafos. A gente escreve igual, mas a gente pronuncia diferente. Esses aí não trazem muito problema, porque na hora de escrever a escrita é igual, né? Então, quando a gente escreve almoço, a gente escreve almoço, a gente tem ali a escrita exatamente igual, mas a pronúncia é diferente. O que vai indicar qual é a pronúncia certa? É o contexto, né? Se eu estou usando ali como um verbo, né? Eu almoço, ou como um substantivo, o almoço. Então, esse é um exemplo de homônimo homógrafo. Esses aí, na hora de revisar, não dão muito problema, porque a gente escreve igual. A gente tem os homônimos perfeitos também. Esses também não dão muito problema na revisão, porque eles são perfeitos, eles são iguais, e eles são determinados pelo contexto. Que, no caso, a palavra canto do verbo cantar e o canto do ângulo, né? O canto da sala, o canto do... Enfim, os cantos que a gente vai encontrando aí na vida, né? Marília Mendonça em todos os cantos. Lembrei disso agora. Foi um projeto muito legal dela. Vocês deviam ouvir. Nada a ver, né, gente? Mas enfim. Agora, o que é importante você entender sobre palavras é que algumas classes de palavras você precisa dominar, digamos assim. Você precisa dar uma estudada sempre que você ficar em dúvida. É o caso dos pronomes, por exemplo. O pronome esse, o pronome este. Né? Qual que é a diferença entre esse e este, neste e nesse? São casos que vale a pena, às vezes, você parar para se dedicar, e eu fiz aqui algumas observações. Se você for no feed do Instagram, tem posts sobre isso. Aliás, tudo que eu falo aqui já foi contemplado com postagens lá no meu Instagram, que você encontra no feed. Se você for lá, dá para você salvar e ter acesso a isso. Esse e-book foi baseado nos conteúdos que eu posto lá. Mas basicamente, deixa eu te explicar essa, que essa é muito boa. É o seguinte, este com T, este aqui, beleza? Este aqui. Esse aí é o que está perto de você, provavelmente seu caderno e a sua caneta são esses objetos. E aquele lá é aquilo que está distante de mim e está distante de você. Então os pronomes, eles indicam a relação das coisas com as pessoas, né? Nós temos os pronomes de primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, quem ouve, no caso é você, e a terceira pessoa de quem se fala. Então, pensando em revisão de nível 1, eu acho que a gente já conversou bastante, deu para você entender que na hora de revisar as palavras, você tem que prestar atenção na escrita correta, no significado correto dessas palavras e, claro, entender que o nível 1 é o nível mais superficial, daquele da memória ortográfica, que você bate o olho e vê ali se tem alguma coisa estranha, se tem alguma palavra que está aparecendo ali meio estranha à sua memória. É assim que a gente faz essa revisão de nível 1. Vale a pena você lembrar também que no nível 1, o que a gente faz no nível 1? A gente recorre à nossa memória ortográfica e aos estudos de etimologia. Uma coisa ou outra de etimologia você vai acabar descobrindo nesse processo, já que a origem das palavras explica por que uma palavra tem H, por que uma palavra é com 2 S, né? É a história da origem dessas palavras. Então vamos lá? Eu queria terminar aqui com algumas reflexões aqui na nossa websérie, porque vale a pena a gente conversar sobre isso. Vamos lá? Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. É isso, eu acho que perder o medo de escrever é o primeiro passo, perder o medo de revisar é o segundo passo.
Eu quero que vocês encarem esse caminho, essa jornada com muita leveza, que vocês entendam que a parte bruta desse conhecimento, né, o nome aos bois você já aprendeu na escola, agora é hora de você entender o que você precisa para a sua escrita. E se você tiver alguma dúvida sobre escrita de palavras, que é o primeiro nível, né, como identificar a escrita de certas palavras, é importante que você coloque a sua dúvida, coloque o seu comentário, diga o que você achou dessa iniciativa da gente falar separado sobre gramática e sobre escrita, né? Sobre revisão e sobre escrita em episódios diferentes. Então, no nível das palavras, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar. Vale a pena você estudar sozinho, vale a pena, claro, você acompanhar o nosso curso e, com certeza, perder o medo de revisar os seus textos. Espero que você tenha gostado desse episódio número 1. É um bate-papo, é uma forma da gente trazer um pouco de leveza e da gente conversar sobre escrita e sobre revisão num ambiente diferente do ambiente ao vivo, para vocês terem essa autonomia de buscar o conhecimento. Eu quero apontar caminhos para vocês buscarem o conhecimento com autonomia. Espero que você esteja motivado a melhorar a sua escrita sozinho e, se quiser, claro, melhorar essa escrita comigo aqui, junto nesse processo, a gente continua amanhã no próximo episódio. Tchau, tchau.